Lá em Romanos capítulo 13, a palavra de Deus nos exorta a não dever coisa alguma a ninguém. Não dever nada a ninguém. Quem é de Deus não é devedor de ninguém, a não ser do amor. Nós devemos o amor. O amor no sentido pleno da palavra. Por exemplo, nós estamos aqui diariamente falando com você a palavra de Deus por esse senso de dívida, de amor que nós temos com você. O que é que eu ganho de estar aqui com você diariamente? O que é que eu ganho? O que é que nós ganhamos de estar de manhã, de tarde, de noite, trabalhando sem olhar o relógio, sem olhar o dia da semana, sem férias? O que é que nós ganhamos com isso? Nós ganhamos a satisfação de saber que estamos servindo a Deus e dando a você a oportunidade de conhecer a palavra, de conhecer a verdade que liberta. Essa é a nossa dívida com você. É uma dívida de amor, é uma dívida de dar. E nós temos a certeza que Deus é aquele que nos dá de volta por aquilo que nós estamos fazendo. Então a palavra diz no versículo 7, portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. Veja aqui, ninguém gosta de pagar imposto, não é? Pois é, mas se você não gosta de pagar imposto, então você tem que ver uma forma de tirar ou não permitir permanecer aqueles políticos que promovem impostos altos e só querem cobrar impostos, impostos, impostos. Você sabe, políticos que querem um Estado, um governo que fica sustentando todo mundo, vai tirar dinheiro da onde? Ele vai ter que tirar de quem tem para dar para quem não tem. Não é? Então, e como que ele vai fazer isso? Impostos. Impostos e mais impostos e mais impostos e mais tributos. Então você tem que sempre procurar o governante, se você não gosta de pagar impostos, você não concorda que os impostos sejam tirados de forma excessiva da população em geral, então você tem que sempre, em eleições, verificar qual é a ideologia daquele candidato. Porque há ideologias que creem em altos impostos. Há ideologias políticas que creem que as pessoas têm que pagar imposto e ficar na dependência do Estado. Como também há ideologias políticas que creem que o Estado não deve interferir. O mínimo possível que o Estado tem que fazer. E as pessoas têm que trabalhar e têm que fazer a sua vida, serem livres para construir suas vidas pelos seus próprios méritos. São duas ideologias diferentes. Então, pense bem antes de você votar em um político. Mas, muito bem, voltando aqui, o Espírito Santo, através de Paulo, está dizendo: dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Quer dizer, uma vez o imposto sendo oficializado, não resta mais nada, por questão de consciência a nós cristãos, não resta mais nada a não ser pagar, como Jesus disse: dai a César o que é de César. Então, é o que nós temos que fazer. E ele continua dizendo: a quem temor, quer dizer, a quem você deve temor, respeito, reverência, então dê temor, dê respeito, dê reverência. Porque é devido isso, por exemplo, filhos devem respeito aos seus pais. Filhos devem respeito, devem temor, devem reverência. Assim como em muitos outros relacionamentos, a palavra de Deus ensina que toda autoridade vem de Deus. E você pode até discordar da autoridade em certos momentos, como nós acabamos de falar aqui. Muitos não concordam com impostos altos. Mas o que é que tem que ser feito? Tem que ser feito o que é necessário dentro do processo legal e democrático para que aqueles que são exploradores da população por meio de impostos altos não permaneçam no poder. É isso que você tem que fazer. E isso é justo, porque você tem direito de votar em quem você quiser. Então, mas não quer dizer que você precisa ficar vilipendiando, ficar xingando, ficar colocando uma pessoa que é um ser humano. É um governante, mas é um ser humano que está ali, que você não pode ficar vilipendiando
a pessoa, aquela autoridade. Aliás, a Bíblia nos ensina que nós temos que orar por todas as autoridades. Não importa, você pode não gostar da autoridade, mas você tem que orar. Você tem que orar. A Bíblia diz, por questão de fé cristã, a gente tem que orar pelas autoridades. Porque já que está lá, então, concorde você ou não, que Deus venha iluminar, que Deus venha dirigir para que aquele governo, aquelas atitudes sejam o melhor para a população. Então, a quem temor, temor. A quem honra, honra. Então, novamente, eu vou ler o versículo inteiro. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então, esse conceito de dar o que se deve a quem de direito é um conceito que, pela consciência cristã, você que se diz cristão, ou você que almeja, você aspira ser uma pessoa de Deus, você deve absorver e praticar. Dar o que eu devo a quem de direito. É isso que você tem que pensar. Então, todos nós temos dívidas com outras pessoas. Por exemplo, o marido tem a dívida com a esposa de protegê-la, de cuidar dela, de dar atenção. Não é? Marido e mulher têm a dívida, a Bíblia fala que marido e mulher têm a dívida de estar presente fisicamente um para o outro. Um não deve negar o prazer sexual para o outro, porque é dívida. É dívida. Você deve isso à sua esposa deve isso ao seu marido. Não por obrigação, naturalmente, mas por amor. Por amor, como está escrito, não deveis nada a não ser o amor. Por amor. Você deve carinho, você deve atenção, você deve presença física, você deve cuidado, você deve respeito. O que você deve à sua esposa, ao seu marido, que você não está cumprindo, que você está no vermelho, está em dívida, em débito com ele ou com ela? Então, se você quer um casamento honrado, um casamento feliz, primeiro você tem que pagar suas dívidas, um com o outro. E tem muito marido endividado com a esposa, muita esposa endividada com o marido. Eu não falo de dinheiro. Eu estou falando dos princípios e valores que um deve ao outro. Você empenhou, afinal, a sua palavra. Lá no dia do seu casamento, vocês empenharam a palavra um para o outro. Vocês fizeram uma dívida, um compromisso. É por isso que se diz, na expressão na nossa língua, se diz o seguinte: honrar os compromissos. Honrar os compromissos quer dizer, quando você faz um compromisso com alguém, você tem que honrar aquele compromisso, isto é, se você é uma pessoa de honra, uma pessoa honrada. O que é honrar? É cumprir com aquele que você deve o que é esperado, o que está prometido, o que está comprometido. É você cumprir, é você fazer o que é esperado. Custe o que custar, doa quem doer. Então, para você honrar seus compromissos, por exemplo, muitas pessoas, porque elas não gostam de ficar devendo nada a ninguém, muitas vezes elas apertam os cintos para, no final do mês, pagarem os seus compromissos. Seu aluguel, sua dívida com fulano, com beltrano. Ela fez um acordo lá de pagar, então ela às vezes tira de onde ela não pode tirar, mas ela prefere pagar o seu compromisso e sofrer o dano do que falhar com a palavra dela. Quer dizer, uma pessoa honrada é assim, ela faz o que tem que ser feito, ela faz o que é certo, mesmo quando é difícil. Ela está mais preocupada com o seu nome, proteger a sua honra, do que com o seu sacrifício necessário para manter aquela honra. Isso é ser uma pessoa honrada. Você ter honra à sua palavra. É o que Deus tem com a palavra dele. Deus honra a palavra dele. E ele promete honrar a quem o honra também. Então, se você
quer ter uma vida honrada, se você quer ser honrado, saiba de uma coisa: só se pode ser honrado depois de você agir honradamente. Você só vai ser honrado depois que você agiu honradamente. A honra não é dada, a honra é conquistada. Honra se conquista. Por isso se diz nos termos antigos, hoje se fala menos isso, mas antigamente se falava mais o seguinte termo: os honorários. Quando uma pessoa trabalhava, ela esperava os seus honorários, quer dizer, o seu salário. A palavra honorário vem de honra. Quer dizer, ela trabalhou, então agora ela merece receber os seus honorários. Quer dizer, ela merece ser honrada pelo trabalho que ela fez. Então a honra é uma consequência. A honra é um prêmio pelo desempenho, pelas atitudes certas, corretas que a pessoa tomou. Então, se você não tem sido honrado, seja por Deus ou por outras pessoas, em vez de você ficar reclamando, xingando, murmurando, sabe? Ou pedindo: ah, meu Deus, me honra, me honra, me honra. Honra não se pede. Honra não se pede. Honra é uma decisão daquele que tem poder de honrar. E ele vai decidir honrar quando? Como? Quando a pessoa que ele quer honrar fez por onde. Então, em vez de você ficar pedindo: ó, Deus me honra, desejando, Deus vai honrar, em vez de você ficar pensando nisso, olhe para você e pense: eu estou cumprindo com os meus compromissos? Eu estou honrando os meus compromissos? Porque só será honrado quem honra primeiro. Então, o nosso trabalho é ficar olhando onde nós estamos devendo algo a alguém e cumprir. Seja a Deus, seja a outros, seja a nós mesmos. Vamos cumprir. Vamos agir honrosamente. E aí sim, a honra será uma consequência. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.